Enviamos muitas saudações a todos os irmãos em toda a América Latina e em todo lugar ou qualquer lugar onde o satélite Amazonas e também o satélite Eutelsat 8 e os outros meios de comunicação cheguem essa saudação até onde ela chegar, e depois aqueles que estarão escutando ou lendo e também lendo estas palavras que estarei falando neste momento. Lá para o missionário Miguel Bermudes Marim, que Deus o abençoe e continue usando grandiosamente na obra neste tempo final. Nesta viagem que nós estamos realizando, onde Deus nos abençoou grandiosamente em Austin, no Texas, também em São Marcos, estivemos pela tarde, no dia de domingo, em São Marcos pela tarde, Deus nos abençoou também com muita palavra, e nesta viagem também nos coube passar aqui pela Califórnia, por Los Angeles, Califórnia, que é a conexão, é que faz a ligação para sair diretamente daqui para Israel. Ou seja, que nós estamos na extremidade do Ocidente, na parte extrema do Ocidente, e estaremos saindo para o Oriente, de uma ponta a outra. Agora, para ler essas curtas palavras aqui, nesta ocasião, vamos ler no livro do Apocalipse, porque estamos conscientes que tem uma profecia, existe uma profecia que neste tempo final, neste último dia, estará sendo cumprida, que é esse terremoto, esse grande terremoto onde Los Angeles, Califórnia, afundará. E nos diz... Agora, sabemos que também acontecerá a ressurreição daqueles que partiram depois de um grande terremoto. E vimos que certamente, esse é o terremoto, é o grande terremoto da ressurreição das duas oliveiras e da ressurreição, portanto, daqueles que ele trará. Da mesma forma como aconteceu na primeira vinda do Senhor, portanto, o terremoto acontece primeiramente o terremoto acontece tal como aconteceu na primeira vinda do Senhor, e depois acontece a ressurreição. Primeiro o terremoto, depois a ressurreição. É por isso que em alguns lugares diz que iríamos ver em alguns lugares onde diz que o terremoto é antes da vinda do Senhor, porque já durante esses dias ou nesses dias é onde Apocalipse 11 se terá cumprido. Apocalipse 11, isso que está escrito aí, e durante esses dias, depois de 3 dias e meio, ressuscitarão, ou seja, esses ministérios, quer dizer, esse instrumento que passará, ou ele passará pela sexta dimensão. Agora olhem no livro do Apocalipse, no capítulo 16, no versículo 17 em diante, diz: o sétimo anjo derramou a sua taça ou copa pelos ares, e saiu uma grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: feito está. Então houve relâmpagos e vozes e trovões e um grande tremor de terra, um terremoto tão gigantesco, o qual nunca houve desde que os homens estiveram sobre a terra. E aí ele escreve o dia postreiro, o último dia, e a grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E a grande Babilônia veio na memória de Deus, ou se lembrou de Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não foram encontrados. E caiu do céu uma grande saraiva sobre os homens, como do peso de um talento. E os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga do granizo ou saraiva, porque a sua praga foi muito, muito grande. Desenhe uma estrela de Davi do lado esquerdo. O terremoto e a redenção do corpo.
Nesta oportunidade que nós temos de falar estas palavras, nós colocamos esse tema, o terremoto e a redenção do corpo. Podem assentar-se por uns minutos. Olhem, na mensagem, Pastores e Ovelhas buscando a unidade ou união no amor divino, pregada no sábado 15 de maio de 2010, em Ciudad Guatemala, nos fala: algum dia, nós vamos estudar a vida do reverendo William Branham. Isso, em qual país isso pode ser? O primeiro que já é bem tarde. Primeira coisa, já é bem tarde, mas podem ter um bom telão para que vocês vejam isso e ver o que é o reflexo de um programa divino maior sendo refletido ou espelhado em coisas menores, mas que por quanto contém a essência, ou está condensado aí, resumido aí, tipificado aí o que Deus vai fazer numa escala maior. Por exemplo, quando atirou a pedrinha e aconteceu o terremoto no Alasca, foi no Alasca, na Sexta-feira Santa, de 1964, seria por aí ou 1965, 64, provavelmente, diz... Deus estava avisando com um terremoto menor, mas que estremeceu, que foi sentido até na América do Norte, nos Estados Unidos, e eu não sei se em muitos outros países. Agora, olhem, isso, 1964, isso na mensagem Alimento Espiritual, na página 21 desta mensagem, Alimento Espiritual, página 21, nos diz: lhe disse, diga para ele que não fique preocupado, tudo estará bem. Tinham pedido a ele que orasse por uma dama, um problema que ela tinha, e ele lhe respondeu, diga para ela que não se preocupe, que tudo estará bem. Então comecei a me distanciar e ouvi a voz de Deus falando, afasta-te para um lado. Logo, agora, Roy Robson estava aí de pé e, sabendo que ele era um veterano de guerra, eu pus minhas mãos sobre seu ombro e lhe falei, irmão Roy, esconda-se tão logo você possa. Agorinha, e tem um extrato, uma escritura que ele escreveu numa caderneta, escreve, os escolhidos de USA, Califórnia, sentirão o desejo de se irem dos lugares onde o juízo cairá. De saírem, os escolhidos de USA, Califórnia, sentirão o desejo ardente de ir-se do lugar onde cairá juízo. Agora continua dizendo, ele disse, e o irmão Roy respondeu, o que é que acontece? O que está acontecendo? Antes, esconda-se. Então eu fui caminhando, deixei cair no chão a pá que eu trazia, que eu levava, dei meia volta, tirei o chapéu e eis aqui que ele vinha. A glória de Deus descendo em um redemoinho que destruiu o lado do monte, explodiu e estremeceu o lugar e cortou as copas das árvores, o topo das árvores, passando como 1 metro por cima da minha cabeça. Então voltou lá para cima como um redemoinho, explodiu novamente uma grande bolha. E assim aconteceu por 3 vezes. E aí, do lado esquerdo, escreve, o redemoinho cortou o topo das árvores. Quando foi pela 3ª vez, e o irmão Banks veio até onde eu estava e me disse, isto era aquilo que você falava? Sim, lhe falei, lhe respondi. E ele me disse, o que foi isso? E eu lhe falei, Deus aparece no redemoinho. Eu não sabia se ele queria que eu lhes falasse para essa gente ou não isso. Então, eu fui orar por um tempinho, e então ele me disse que eu podia falar sobre isso. E lhe disse, é juízo que está caindo sobre a costa ocidental. E escreve do lado esquerdo, a costa oeste dos Estados Unidos, USA, toda ela vai se afundar. Olhem
percebam o que aconteceu umas poucas horas depois desse incidente. O Alasca afundou e agora a coisa inteira vai se afundar. Ou vai afundar. E aí escreve 1.500 por 400 por 40 milhas. Estamos entrando no juízo. A misericórdia foi rejeitada, mas graças sejam dadas a Deus, nós temos o alimento escondido, o alimento espiritual. Aí do lado direito para cima escreve, estamos entrando no juízo. Estamos vivendo da bondade e da misericórdia da revelação de Jesus Cristo nesses últimos dias, vindicando, confirmando-se a si mesmo entre o seu povo. Amém. Elias entrou. Antes de que começasse a seca, Elias entrou. Graça, e aí desenha uma pedra angular e uma seta para a pedra angular e as eras. Ou seja, ele entrou onde? Ele entrou na pedra angular. Lembre-se que Elias vem junto com Moisés. Ele não vem sozinho. Sobe, é a primeira vez que Elias ministra com um mensageiro dispensacional, um ministério dispensacional, o de Moisés ao mesmo tempo com o de Moisés. E ministra em uma dispensação. Graças a Deus por estar dentro, antes de que comece ou inicie o juízo. Dentro de onde? Dentro da era da pedra angular. E do lado esquerdo ele escreve para cima. Acima ele escreve o terremoto do Alasca foi o tipo, o espelho do da Califórnia. Agora olhem, esse evento, o acontecimento aqui, nos fala na página 1361 do livro das Eras. 361 diz. 361. Tivemos um presidente católico e, sem dúvida alguma, teremos outro. O que é que nos resta? Nada, com exceção de Hebreus 12, 26, a voz do qual comoveu então a terra, mas agora tem anunciado, dizendo ainda mais uma vez, e eu comoverei não somente a terra, mas ainda o céu. Mais uma vez Deus sacudirá a terra e desta vez cairá tudo que possa ser derrubado ou caído. E então ele a renovará. Em março de 1964, aquele terremoto no Alasca, na sexta-feira Santa, abalou o mundo todo, mesmo que não o tenha desequilibrado. Deus apenas estava avisando com um tremor mundial o que em brevemente ele fará numa escala bem maior. Ele castigará este mundo maldito por causa do pecado, com trovões e tremores. Irmão e irmã, tem um só lugar que pode suportar tais sacudidas, e esse lugar é o aprisco do Senhor Jesus. E esse lugar é no aprisco do Senhor Jesus. Eu te rogo, enquanto a misericórdia de Deus ainda está disposta para você ou para ti, que entregue sua vida completamente sem reservas a Jesus Cristo, quem como fiel pastor o salvará e te cuidará e te apresentará sem ruga nem manchas na glória com muito grande regozijo. Agora olhem, também ele nos falou na mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo, na página 46. Nos diz aí, eu vos tenho pregado por 1 ano e 6 meses antes de que acontecesse, quando ele me falou que eu fosse até o Arizona e eu aconteceria lá no deserto. E aí tem homens sentados aqui mesmo, nesta mesma noite, que estiveram de pé lá mesmo quando os 7 anjos desceram, e até mesmo as revistas, a revista Life publicou a respeito disso, sobre isso, e escreve do lado esquerdo os 7 selos, os 7 anjos. Foi lá mesmo, no observatório e tudo isso, e agora eles nem sequer sabem do que tudo isso se trata. E tudo que foi dito ou falado, até mesmo da destruição da Califórnia, em cima escreve Laodiceia, que agora vem ou chega, e todas essas outras coisas. E como eu lhes falei, por quantos dias seriam, como seriam, onde este grande terremoto aconteceria no Alasca, e esse seria o começo, o início do sinal do tempo, e o que aconteceria. E aí em cima escreve o terremoto da Califórnia, e também escreve o terremoto do Alasca, o sinal do tempo, o começo. Sexta-feira Santa, 1964.
Agora continua dizendo aqui na mensagem Pastores e Ovelhas buscando a unidade no amor divino, continua dizendo o Dr. William Souto. Estava com esse terremoto anunciando, mostrando algo maior que há de vir ou chegar, onde Deus estremecerá os céus e a terra, veem? Ou seja, que esse terremoto que vem, esse terremoto que tem a ver com a Califórnia, e agora diz, agora vamos ler alguns lugares aqui para que tenham... Apenas vamos ler em alguns lugares onde o irmão Branham nos fala no livro de Citações, que é este livro de extratos da mensagem pregadas pelo reverendo William Branham, e vamos ler alguns lugares, a página 4, parágrafo 26, olhem, diz, quando estes velhos mares velhos, que mais de 2/3 desta água, de terra está coberta por água, varrerão essas grandes ondas, varrerão aí, quando rodarem 2 ou 3 vezes maiores como este tabernáculo, quebrando os barcos, caindo de um lado para o outro. Em alguns desses dias, irmãos, os pecados amontoados tão altamente na terra até que chegaram as ondas até os desertos. E em cima escreve o terremoto, ondas no deserto. Olhem. Ou seja, isso é algo como que é inconcebível, ondas no deserto. Até onde tudo isso vai chegar? Todo esse braço de mar. Olhem, também na 96, deste livro de citações, parágrafo 832, nos diz: quando esses profetas que estiveram por lá e realizaram milagres, fecharam o sol e todas as outras coisas e toda a trajetória através das eras ou pelas eras, eles clamaram que as rochas e os montes se escondessem da palavra da qual tinham rido, porque podiam vê-lo, a ele vê-lo vindo, escondei-nos da ira do Cordeiro. Ele é a palavra, vê? Eles tinham rido da palavra. E aqui a palavra estava encarnada aqui, e eles zombaram dela, riram dela, zombaram deles, e a palavra encarnada desceu. Por que não se arrependeram? Não podiam, era muito tarde para esse tempo. Então, eles conheciam que o castigo, eles o ouvem, eles tinham sentado em serviços como esses e conheciam a respeito disso, e sabiam que as coisas que esses profetas tinham predito ou falado, eles estavam olhando isso diretamente na sua cara face. Eles tentaram se arrepender, mas o Cordeiro tinha vindo para reclamar os seus. E aí embaixo escreve, as pragas são iguais, no 7º selo são pregadas. E do lado direito para cima escreve a tribulação, e também escreve, eles ouviram em cultos iguais a este. E em cima, no parágrafo, ele escreve a reclamação. A palavra encarnada em Moisés e Elias. Moisés e Elias, terremotos. E isso é um extrato do livro dos selos, do 6º selo, onde já lemos, em outras ocasiões já lemos isso, que é na página, nesta versão desta tradução do livro de citações, tem algumas palavras aí diferentes. Diferentes a da página 369 dos selos. Aí nessa tradução deste livro de citações, que eu estava lendo mais, pertence ou se relaciona com essas páginas. Olhem, também aqui em outro lugar, na página 118 deste livro de citações, parágrafo 1051, olhem, diz: a igreja primitiva começou no leste, deu um salto pelo mar até a Alemanha, e se fizeram 3 etapas foram feitas. Olhem vocês, da Ásia até a Palestina, e deu um pulo pelo oceano até a Alemanha. Este foi Lutero, e pulou de Lutero pelo canal inglês até a Inglaterra, em Wesley, e de Wesley deu um pulo até a costa do oeste dos Estados Unidos, ou para os Estados Unidos. E aí escreve Los Angeles, Califórnia, na rua Azusa.
em cima dessa oração. E se você for muito mais além, volta a vir para o leste novamente, a voltar para o leste novamente. E olhe, você, agora olhem aí do lado direito, também escreve oeste. Aqui tudo tem que acontecer aqui. E depois para o leste. Ou ao leste. Volto a ler isso. Do lado direito escreve oeste. Aqui tudo tem que acontecer. E depois ao leste. Para o leste. E olhe você, estes 3 pulos ou saltos, 3 etapas. E entraremos nisso nesta noite. Vejam vocês como estamos no tempo do fim. Ou no fim do tempo. Em cima escreve desse parágrafo, no leste começou a primeira igreja. Agora tem um escrito, olhem aqui, onde ele nos deixou escrito nesta caderneta, escreve a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, e na terceira etapa escreve embaixo, a terceira etapa tem 3 partes, coisas que acompanham ou vão junto. E escreve a primeira coisa, a segunda coisa, a terceira coisa. E na terceira coisa, escreve é igual, será em uma grande carpa catedral onde o Espírito Santo estará operando, trabalhando. Se o Espírito Santo estará operando, ora, tem que ter um instrumento, um véu de carne. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus secretos, seus segredos a seus servos, os profetas. Também na página 141 do livro de citações, 141, parágrafo 1266, olhem, aí também nos fala, e diz, então 2 dias depois disso, o Alasca quase afundou lá em cima. E em cima e abaixo dessa costa do oeste foram os trovões e empurrões e tudo acontecendo. Em um desses dias ela vai se deslizar para baixo do oceano. Isso é correto. O que é? Estamos vivendo na hora da vinda do Senhor. E aí do lado esquerdo escreve a hora e desenha uma pedra angular e as eras. E em cima escreve o terremoto da Califórnia. E também escreve Jeffersonville é igual para o leste. E também aí em cima escreve estamos na hora da vinda do Senhor. Isso mesmo ele também escreve do lado direito para cima em 2 orações. Estamos na hora da vinda do Senhor. Em outro lugar por aqui, na 149, olhem também aí, nos fala do parágrafo 1326, aí também nos fala de tudo isso. Diz, este foi um sermão em que eu preguei quando o irmão Louis Perry poderia ter sido diácono aqui na igreja no tempo, pelo tudo que eu sei, mas disse, o tempo virá. Eu não sabia disso até que a senhora Simpson me trouxe o sermão no outro dia e foi escrito em um pequeno livro que o deserto, que o oceano irá e destilará o seu caminho para o deserto. Isso foi há 30 anos e certamente o mar salgado está a 200 pés do nível do mar. E se esse grande agitar dessa terra engolindo centenas e centenas de milhas quadradas, centenas e centenas de milhas quadradas afundando sobre a terra. Isso fará uma maré, uma marejada até o Arizona. Claro que faria isso. E aí do lado esquerdo para cima, escreve, até o Arizona chegará a marejada, a grande maré. E também em cima escreve o terremoto da Califórnia, ou de Califórnia. Também tem uma anotação que ele escreve no livro de citações, atrás dele, onde ele escreve aí, La Flórida afundará. Ou seja, toda essa parte de Flórida, Miami, tudo isso, toda essa terra aí de La Flórida, a Flórida afundará, a Inglaterra afundará, a Califórnia, Hollywood, Los Angeles e outras também afundarão.
se afundarão. Continua dizendo aqui o nosso irmão William Vey, ou seja, esse terremoto que tem a ver com a Califórnia, e agora diz, por pouco Alasca se afunda, mas no maior vai se afundar, mas no maior a Califórnia vai se afundar no maior, mesmo que não desejamos isso, isso já está estabelecido que vai ser assim. E nos dá muita tristeza pelo que vai acontecer e as pessoas que hão de morrer. Mas isso já está profetizado, e confirmado, e vai acontecer dessa forma, desse jeito. E neste momento, eu estou reconfirmando isso novamente. Agora olhem na mensagem O Rapto, na página 37 desta mensagem, ele diz, na minha última mensagem em Califórnia, quando eu pensei que jamais eu voltaria, eu predisse que a cidade de Los Angeles afundaria embaixo do oceano, e assim diz o Senhor, assim será feito. Essa cidade chegou no seu final, no seu fim. Já não há esperanças. Em qual hora? Eu não sei em qual hora, eu não sei quando, mas certamente afundará. E aos poucos dias depois desse dia 29 de abril de 1965, começaram os terremotos, e muitos de vocês, os homens, vocês se lembram quando estávamos aí de pé, juntos daquela pedra, quando desceu aquele anjo, e houve fogo e luz caindo do céu, todo ao redor da pedra onde estávamos. Houve pedras que foram tiradas do lado do monte por causa do redemoinho. Teve três trovões fortes e depois eu disse, o juízo vai cair na costa ocidental. 2 dias depois disso, quase afundou o estado do Alasca. Quase afundou-se, ou foi afundado. E em cima escreve o terremoto de Califórnia. E do lado esquerdo escreve o terremoto do Alasca na Sexta-feira Santa, 1965, eu falei aí. Lembre-se, o mesmo Deus que disse ou falou isso também disse que a cidade de Los Angeles está sentenciada, está no seu fim. Eu não sei quando, eu não posso dizer. Agora, foi em 1964, agora, continua dizendo, eu não posso lhes dizer. Lembre-se, o mesmo Deus que falou isso também disse que a cidade de Los Angeles está sentenciada, está no seu fim. Vamos ver se eu pulei uma oração aqui. Um pouquinho antes disso, houve pedras que foram tiradas do lado do monte pelo redemoinho, houve 3 trovões fortes, e depois eu disse, o juízo vai cair na costa ocidental. 2 dias depois disso, quase afundou-se, o estado do Alasca quase afundou. Lembre-se, o mesmo Deus que falou isso também disse que a cidade de Los Angeles está sentenciada, está no seu fim, eu não sei quando, eu não posso lhes dizer, eu nem ainda soube que eu tinha dito isso, até depois quando eu estava lá fora e busquei nas escrituras e vi onde Jesus disse, tu, Cafarnaum, que és levantada até os céus, até os infernos, serás descida ou baixada, porque se nos de Sodoma fossem feitas as maravilhas que foram feitas em ti, teriam ficado até o dia de hoje. Mateus 11, 23. E como 150 anos depois, Sodoma estava afundada sobre a terra, e Cafarnaum também hoje está afundada nos oceanos lá embaixo. E aquele mesmo Espírito de Deus que fez e disse todas essas coisas, falou nesta ocasião, ó cidade de Cafarnaum, que te chamas pelo nome de Los Angeles. Los Angeles, como tu tens exaltado até os céus, a mera rota, o caminho de Satanás, semente de Satanás. E aí escreve, o caminho da semente da serpente. Vê você? Te tens exaltado para pregadores, é um panteão, homens bons vão até lá e morrem como ratos. Tu que te chamas pelo nome de Los Angeles, se as grandes obras que foram feitas aqui tivessem sido feitas em Sodoma, ainda ela estaria de pé hoje, mas a tua hora chegou. Prestem bastante atenção, se não chegou, então eu sou um falso profeta. Aí está, pronta para o juízo ela. Olhem também na mensagem Escolhendo uma Noiva, nos diz, na página
36. Diz o reverendo William Branham: membros de igreja, se a sua igreja não preencher os pré-requisitos da palavra de Deus, saia dela e meta-se em Cristo, ou dentro de Cristo. E aí ele disse: saia da sua igreja se não preencher os pré-requisitos de Deus. Essa é uma solene advertência. Essa é uma advertência, um aviso solene. Não sabemos a que horas. E você não sabe quando será a hora. Não sabe quando será a hora que esta cidade em um desses dias estará afundada nas profundezas no mar, no fundo. Ó Cafarnaum, disse Jesus, tu que te tens exaltado até os céus, até o inferno serás descida até o inferno. Porque se as grandes obras que foram feitas em ti tivessem sido feitas em Sodoma e em Gomorra, teriam permanecido até o dia de hoje. E Sodoma e Gomorra jazem nas profundezas do mar morto e Cafarnaum está no fundo do mar. Tu, cidade que reclamas ser a cidade de Los Angeles, que te tens exaltado a ti mesmo até os céus, enviando toda a sujeira da moda e dessas coisas, até o ponto em que nações estrangeiras vêm até aqui buscando essa sujeira para enviá-las lá fora, com tuas finas igrejas e torres e todas essas coisas. Lembra-te que um dia tu estarás nas profundezas desse mar. Tu tens uma gigantesca coisa debaixo de ti agora. A ira de Deus está em erupção debaixo de ti. Quanto tempo mais ele manterá esta faixa de terra dependurada aí, quando esse oceano lá de fora, 1 milha de profundidade, se deslizará até o mar Salton? Será bem pior do que os dias de Pompeia. Arrependa-te, Los Angeles, arrependam-se, o resto de vocês, os outros, arrependam-se e voltem para Deus. A hora da sua ira está sobre a terra. Fujam enquanto há tempo para fugir e coloquem-se em Cristo, metam-se em Cristo. Agora vejam como que tudo isso já foi profetizado pelo precursor da segunda vinda do Senhor. E vejam, é a primeira vez em que eu estou em Los Angeles, Califórnia, onde eu confirmo esta profecia deste grande terremoto onde Los Angeles, Califórnia desaparecerá. Se afundarão. Todo esse terreno afundará. Agora, continua dizendo, nesta outra mensagem, olhem, intitulada Coisas que hão de acontecer, também nos fala sobre tudo isto. Na página 31 desta mensagem, diz: este velho corpo terreno aqui tem que, deixe-me dizer-lhes, este corpo terreno, terrestre, no qual você fica pensando tanto que você imita coisas de Hollywood, você tão perto disso, isso não vai estar lá por muito tempo. Lembrem-se disso, você escutou a profecia, vê? Que o Senhor me disse que vai se afundar. Sim, Senhor. Perceba, será, vigie isso. Agora, ele nunca disse algo equivocado, errado, ainda. Eu tomarei isso de qualquer um que queira dizer, eu ficarei. Eu não sei onde ou quando ela está terminada. Juízo está dependurado nela, não há redenção para isso. Ela já passou do limite. E do lado esquerdo escreve Hollywood, Los Angeles, Califórnia e USA, é o A, ou USA. Agora, olha, continua dizendo aqui o nosso irmão William. Mas lembrem-se, vai acontecer uma ressurreição e uma transformação. E com a ressurreição nos dias de Jesus, houve com a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, aconteceu também um terremoto, aconteceu. Quando morreu, aconteceu um terremoto, e também quando ressuscitou, aconteceu um terremoto. E apareceram muitos dos santos do Antigo Testamento na cidade. No livro das Eras, nos fala o reverendo William Branham, na página 329, no vermelho é na 328, no azul
328 no azul. Ele nos fala aí o relato, ele conta quando ele esteve na sexta dimensão, também no livro dos selos ele conta isso. E em uma parte ele diz, em um lugar, disse, ai, ai. E ficar imaginando que disto é que eu tinha temor ou medo. O homem disse, aqui nós estamos descansando enquanto esperamos a vinda do Senhor. Agora vejam que eles estão esperando por lá a vinda do Senhor. E olha, ele escreve em cima Apocalipse 11, do 3 ao 12. A quem eles estão esperando? As duas oliveiras, a Moisés e a Elias. Eles sabem que eles vão chegar, esses ministérios vão ir nesse instrumento. Agora, olhem, tem um escrito aqui, uma escritura em uma caderneta onde ele escreve um grande terremoto. E escreve Gênesis 6, 12 ao 16, também escreve 11, Apocalipse 11, do 15 ao 19, e Apocalipse 16. Do lado ele não escreve Apocalipse, mas sabemos que essas são as escrituras desse livro. E ele escreve um terremoto quando o sexto selo foi aberto. Um grande terremoto quando ressuscitaram as duas oliveiras. Viram? Quando o sétimo anjo tocou a sétima trombeta, aconteceu um grande terremoto. Agora veja um grande terremoto quando ressuscitaram as duas oliveiras. Portanto, consequentemente, já quando isso aconteça, o grande terremoto acontecerá. Agora vejam aqui o que ele continua dizendo, e assim será para o nosso tempo, página 373 dos selos. Parece que não se lembram, alguns não se lembram. Eu esperava para saber qual era o livro dos selos. Se vocês o tiverem, vamos lê-lo. O livro dos selos, que termina na página 448 em espanhol, diz, é este aqui. Reconhecemos que nos resta pouco tempo. E a noiva pode subir a qualquer instante. Em qualquer momento é possível que o Cordeiro saia do trono de Deus onde está o sacrifício. Depois aí será o final, o fim. Já não haverá esperanças para o mundo. Ali será o seu fim. Nesse tempo, a terra começará com as suas grandes contrações violentas, que serão os terremotos e as grandes sacudidas, tal como aconteceu no dia da ressurreição de nosso Senhor. Agora olhem, no livro dos selos, aí aqui também ele conta esta parte da visitação do irmão Branham ao paraíso, a visita do irmão Branham ao paraíso. E tem uma partezinha aqui onde ele nos fala, na página 321, diz, eu pensei, e é disto que eu tinha temor, essas pessoas são reais, elas não iam para nenhum lugar, elas não ficavam cansadas de estarem aqui, e falei, por que não posso ver Jesus? E responderam, algum dia virá da sétima dimensão para a sexta dimensão, escreve, porque vejam, primeiro ele foi, na primeira vinda, foi para a sétima dimensão, e depois passou pelo paraíso e os trouxe. Assim farão as duas oliveiras, farão assim. Esse ministério primeiramente se apresentará na sétima dimensão, passará pela sexta dimensão, lá acontecerá um juízo e depois os trará. Vê que o terremoto acontece antes da vinda do Senhor à terra, ou seja, da vinda do Filho do Homem com seus anjos, e isso, Apocalipse 11, se cumpre plenamente durante esses dias. Com a sua morte, o matam. Algum dia ele virá, e primeiramente virá a ti, e escreve aí Apocalipse 11, do 3 ao 9, vê quem virá? O Senhor, quem esteve na terra durante esses últimos dias do seu ministério, para depois ir para a sétima dimensão e depois passar pela sexta dimensão e lá fazer o juízo, e diz que virá a ti primeiro e tu serás julgado. Essas pessoas são teus conversos que guiaste. E disse, eu por ser um líder tenho que ser julgado, e ele respondeu que sim. Então eu falei, todo líder tem que ser julgado desta forma, desse jeito, e respondeu que sim. E eu perguntei, e o que será de São Paulo? Ele respondeu, ele terá que ser julgado com os seus. Então eu disse, se o grupo dele entrar, então os meus também, porque eu preguei exatamente a mesma palavra. Ele batizou no nome de Jesus Cristo e eu também. Eu preguei reticências, e nesse momento milhões gritaram com uma só voz, nisso estamos confiando. E pensei, se eu tivesse sabido disso antes de chegar até aqui, eu teria forçado as pessoas para que viessem. Eles não podem perder essa oportunidade, prestem atenção. Então ele disse, algum dia ele virá, e aí volta a escrever o nosso irmão William, Apocalipse 11, 3 ao 9.
Algum dia, quem é que virá até lá? Os ministérios, ou esse em quem Deus, o Espírito Santo, está operando o ministério de Moisés e de Elias. Todavia, ainda esse instrumento não chegou até lá. Ainda não chegou essa pessoa em quem Deus está operando esses ministérios. Aqueles que chegaram até lá não tiveram esses ministérios na terra, sendo manifestado, o qual teve na quarta manifestação, o Branham teve o de Elias, mas não o de quinto Elias nele, e nem o de Moisés nele. Algum dia ele virá e escreve Apocalipse 11, do 3 ao 9. Agora, lá não bebemos, não comemos, nem dormimos, todos são iguais. Isso não é perfeito, é muito mais além do perfeito. Não é sublime, senão muito mais além do sublime. Não existem palavras no vocabulário para descrevê-lo. Simplesmente, quando cheguemos até lá, teremos chegado onde tínhamos que ter chegado. E pensei, agora, se isto aqui é tão perfeito, então como será mais adiante? E escreve na sétima dimensão. Ele disse, quando Jesus chegar e te julgar conforme o teu ministério, de acordo com o teu ministério, então voltaremos à terra para habitar no corpo novamente de novo. E em cima escreve a ressurreição e a sua ordem. Agora, eu nunca tinha pensado a respeito disso antes, mas isso é perfeitamente de acordo com as Escrituras. Voltaremos à terra para habitar no corpo e ali ou lá comeremos. Aqui não comemos nem trabalhamos, nem comemos nem também não dormimos. Lá comeremos, quando voltemos à terra comeremos. E pensei, mas isto é maravilhoso. Oh, eu tinha temor disto. Por que eu tinha temor de morrer para vir ou chegar até aqui? Isto é perfeição, mas perfeição, mas perfeição. Isto é maravilhoso. Estávamos diretamente debaixo do altar, direto debaixo do altar. E do lado esquerdo ele escreve almas debaixo do altar. Aí estávamos debaixo do altar esperando a vinda. E já vemos que é a vinda do Senhor, a vinda dos ministérios de Moisés e Elias, esperando que ele fosse recolher os corpos que dormem no pó para ressuscitá-los novamente, passaria e nos ressuscitaria. Somente por 3 dias e meio, ainda nenhum profeta passou por lá depois da primeira vinda do Senhor que cumpriu essa obra, que tenha cumprido essa obra de redenção e que com a sua morte foi foi primeiro para a sétima dimensão, depois passou pelo paraíso e trouxe junto, depois de pregar aos espíritos encarcerados que foram desobedientes no tempo de Noé, aprisionados, e depois passou pelo paraíso e trouxe aos santos do Antigo Testamento. E na sua segunda vinda, porque nenhum dos mensageiros que Deus enviou durante a dispensação da graça, nenhum deles cumpriu esta escritura, esta profecia de Apocalipse 11. O profeta mensageiro dispensacional que neste tempo final ou do fim está no meio da sua igreja cumprindo tudo o que foi prometido, o que seria a terceira etapa, o qual ele está trazendo a fé de rapto aos escolhidos de Deus. Depois, no final, se cumpre nele a escritura de Apocalipse 11 e então esse é quem passa pela sétima dimensão, em primeiro lugar, depois, na sexta dimensão, fará o juízo, e ele é quem traz os santos do Novo Testamento e os do nosso tempo. Fará o juízo na sexta dimensão. Passaria e nos ressuscitaria, tal como aconteceu quando Jesus passou pelo paraíso e trouxe a Abraão, a Isaac e aos outros que estavam esperando a primeira ressurreição. Eles entraram na cidade e apareceram para muitos. É algo perfeitamente de acordo com as Escrituras. Se foi uma visão, o que quer que tenha sido, foi perfeitamente escriturístico. Por isso é que tudo tem que ser conforme as Escrituras. É por isso que não se pode acrescentar, nem tirar, nem colocar interpretações privadas ou particulares, interpretações humanas naquilo que Deus prometeu realizar neste tempo final. E ele escreve aí do lado direito, para cima, a ressurreição hoje do Novo Testamento, tal como foi ou aconteceu com os santos do Antigo Testamento. Agora, ele continua dizendo... Vamos primeiro aqui um momentinho na página 13A, porque, olhem, vejam, o nosso irmão William aqui,
Quando ele começa a ler essa página 373, e reconhecemos que nos resta pouco tempo e a noiva pode subir a qualquer instante, a qualquer momento é possível que o Cordeiro saia do trono de Deus onde está o sacrifício. Depois aí será o seu final, já não haverá esperanças para o mundo, aí será o seu fim. Neste tempo a terra começará com suas grandes contrações violentas, que serão os terremotos e as grandes sacudidas, tal como aconteceu no dia da ressurreição de nosso Senhor. Vejam, tal como aconteceu na ressurreição do Senhor na sua primeira vinda. Mas vamos ir um momento antes de continuar aí na página 13A do livro de citações. Vamos um momento até aí, parágrafo 135. Diz: olhem, o terremoto aqui da Califórnia, eu predigo que antes da vinda de Jesus, Deus estremecerá esse lugar. Eu creio que Los Angeles e Hollywood, esses lugares sujos, serão afundados pelo poderoso Deus. Eles irão até as profundezas do mar. E aí em cima escreve o terremoto da Califórnia antes da vinda do Senhor. Vejam por que é antes da vinda do Senhor. Por quê? Porque esse terremoto é o que marca ou evidencia a ressurreição das duas oliveiras. Agora olhem em nesta mensagem que nós estamos lendo, vamos continuar aqui, pastores e ovelhas, buscando a unidade no amor divino, continua dizendo o nosso irmão William. Ou seja, continuando aí a leitura da página 373 do livro dos selos, diz: a mesma coisa acontecerá agora quando os santos aparecerem ou apareçam. Sabe, Senhor, sabemos que pode ser a qualquer instante. Estamos esperando que chegue esse grande dia de alegria, chegue. Na mensagem, qual é a atração no monte? Na página 18 desta mensagem diz: outro tremor de terra partindo a terra, fendendo a terra. Se você quer seguir uma escritura aqui, perceba no 5º versículo, implica que a fenda do Monte das Oliveiras se deve ou foi por causa de um tremor de terra. Isso é confirmado por Isaías 29:6 e Revelação 16:18, 19. Exatamente assim. O que é? O mesmo profeta que disse da sua primeira vinda, vendo a sua segunda vinda. Notem como nos dias do terremoto, veem o que está fazendo, os terremotos estão fazendo, veem a pregação sobre eles, e virá o Senhor teu Deus e com ele todos os santos. E escreve na esquerda o terremoto e a vinda do Senhor. E do lado direito também escreve: Monte das Oliveiras é igual reino. Agora continua dizendo o nosso irmão William. E vejam, terremotos, e este terremoto tão forte, e o reverendo William Branham diz: estamos esperando que chegue esse dia, esse que será a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados e a transformação dos que vivemos. Vê? É por isso que estamos esperando esse glorioso momento. Estamos esperando que chegue esse grande dia de alegria. Neste escrito, olhem, um escrito aqui que ele nos deixou também, onde ele escreve os terremotos de uma forma consecutiva estarão acontecendo, e será um tempo de muita confusão em todas as nações. O tempo da ressurreição dos santos, os crentes em Cristo, os membros da sua igreja, e acontecerá a transformação dos crentes vivos, e depois estaremos entre 30 a 40 dias na terra, e aí em cima escreve na carpa, na tenda, de 30 a 40 dias, e então virá o rapto da igreja noiva com Cristo. Volto a ler isso. Os terremotos, em uma forma consecutiva, estarão acontecendo, e será um tempo de muita confusão em todas as nações. O tempo da ressurreição dos santos, dos crentes em Cristo, dos membros da sua igreja, e acontecerá a transformação dos crentes vivos. Agora,
Ele disse que, quando aconteça a ressurreição, nós, ao vê-los, seremos transformados. Portanto, com a ressurreição, não pode esperar que alguém venha de lá para dar a fé de rapto aos que estão aqui. A fé de rapto já se está dando para que o povo esteja preparado, esteja pronto para poder ver os que vão ressuscitar. Tão simples assim. Aos que vão ressuscitar. E acontecerá a transformação dos crentes vivos quando? Certamente quando a ressurreição acontecer. E depois estaremos de 30 a 40 dias na terra, e escreve na carpa, na tenda. Agora, pessoas das denominações que lhe têm chamado, ou têm falado, dito que é uma seita religiosa das denominações, olhem, para eles, essa promessa não é para eles, porque eles já se desligaram do lugar onde foi profetizado que seria o encontro, essa grande reunião de jovens, para depois ir-nos embora daqui no rapto. Portanto, eles não têm nem parte nem sorte no reino do Messias Príncipe, porque já rejeitaram, negaram o lugar onde Deus está realizando todas as profecias e promessas e visões que foram faladas, que estariam sendo realizadas, feitas em uma grande carpa catedral. E também que quando vem a ressurreição, ele diz aí, ele escreveu que de 30 a 40 dias nos reuniríamos onde? Na terra, e diz que na carpa, na tenda. Portanto, já estão fora desse lugar, porque já não estão identificados com o lugar onde será essa grande reunião acontecerá. E então virá o rapto da igreja noiva com Cristo. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William. Ele continua lendo da página 373 para 374. Pai, toma os teus livros debaixo do teu braço agora mesmo. Junta os cordeirinhos no teu seio, alimenta-os com a palavra para que sejam fortalecidos para te servir. Bom, vamos deixar isso por aqui. Vocês buscam, e aí em alguma ocasião, momento, vamos poder estudar com muito mais detalhes esses selos. Também as taças e as suas pragas contidas, ou que contém também as trombetas, e vamos poder estudar isso mais lá na frente, provavelmente quando se tenha a grande carpa catedral. E vejam como já levamos por vários anos, já temos vários anos estudando todos esses mistérios, tudo o que os selos têm, o conteúdo dos selos, das taças, das pragas, das trombetas. Nós estivemos estudando tudo isso já em uma grande carpa catedral. Vejam como as escrituras estão se cumprindo, estiveram se cumprindo de uma forma simples. Agora, olhem, já para concluir aqui, na mensagem Escolhendo uma Noiva, onde tínhamos parado aí nessa página 37, ele começa a orar e diz: querido Pai, quando no meu espírito eu estou tremendo, meu coração derrama lágrimas de advertência, de aviso, concede, ó Deus, que tanto os homens como as mulheres não vão crer que eu falei isso brincando, e que os homens das igrejas creiam que eu disse isso com prejuízo contra eles, em algo contra eles, que eles possam ver, Senhor, que foi em amor. Tu és testemunha de mim, Deus Todo-Poderoso, que eu caminhei de cima para baixo, ano após ano, proclamando a Tua palavra. Tu és a minha testemunha, Senhor. Se isto chegar a acontecer durante esta noite, que eu tenho falado a verdade, Tu sabes que eu falei a verdade, que esta visão da noiva foi a verdade. Eu tomei o Teu nome para eles, Senhor. Eu tenho dito o que foi, assim diz o Senhor. E eu sinto que eu estou consciente daquilo que eu faço, Senhor. E nesta hora também eu estou consciente do que eu faço. E tudo é o assim diz o Senhor. O terremoto e a redenção do corpo. Foi para mim uma grande bênção e um grande privilégio poder estar neste momento trazendo estas palavras sob este tema ou com este tema, e vamos buscar aí essa página onde está esse escrito, para que fique aí também na página 151 ou 152, vamos ver aqui onde está esse escrito, parágrafo 1354, 1354, aí nos diz: mas se nos foi dito pelo Senhor Jesus que quando estas coisas que vemos
temos agora começam a passar ou a acontecer, então que levantemos nossa cabeça, porque nossa redenção está se aproximando. Agora, o que é esse se aproximar quer dizer, eu não sei. Pode querer dizer, como o cientista disse numa outro dia na televisão, falando da grande abertura de milhares e milhares de fenda na terra que vai se afundar dessa abertura. E escreve aí o terremoto e a redenção do corpo. Esse foi o nosso tema para este momento. O terremoto e a destruição e a redenção do corpo. O terremoto e a redenção do corpo. Que Deus os abençoe e guarde a todos.